Olá, sou o professor José de Arimateia, da Universidade Federal de Lavras, do curso de Administração Pública, leciono as disciplinas na área de desenvolvimento. E hoje, nesse pequeno vídeo, nós vamos discutir um pouquinho sobre o desenvolvimento como liberalismo econômico. Em um outro momento, em um outro vídeo, nós apresentamos a ideia de progresso e da ideia de progresso que se consolida entre os séculos XVI e os séculos XIX, basicamente uma visão, e talvez a principal visão e que nos influencia sobremaneira ainda hoje, é o liberalismo econômico, da ortodoxia econômica, que, de modo geral, se constitui numa visão de futuro, numa visão de mundo, basicamente a partir da economia. Os liberais, os grupos econômicos, políticos, científicos, das artes, da literatura, que pressupõem uma visão de futuro baseada principalmente numa figura-chave que é o empreendedor, que é a pessoa maximizadora de suas utilidades. Um livro clássico de Adam Smith, conhecido como Riqueza das Nações, trouxe basicamente os elementos fundamentais que caracterizam essa forma de futuro, essa forma que hoje nós consideramos como desenvolvimento constituído hoje, basicamente, essa forma que nós conhecemos como desenvolvimento pela via do crescimento econômico. O pressuposto básico do liberalismo econômico é que os povos se transformam, os povos alcançam patamares superiores de educação, de saúde, na cultura, etc., a partir basicamente da condição econômica. Ou seja, cabe às sociedades como um todo promoverem patamares superiores de condição econômica para que essa condição econômica promova, em decorrência da questão material, da questão econômica, promovam condições melhores em termos sociais, etc. O pressuposto básico do liberalismo econômico é principalmente a questão de mercado. Esse mercado hegemônico mundial que se consolida nos séculos XVII, século XVIII, e tem a Revolução Industrial a partir das grandes navegações, como aí os elementos fundamentais de caracterização desse período, vai, em grosso modo, constituir todas as relações, inclusive sociais, políticas, etc., a partir da questão econômica. Ou seja, por um aspecto básico, que é a ideia de preço, que promove essa relação de oferta e demanda, cria uma condição de oferta de serviços. Vamos imaginar aqui, por que o padeiro produz o pão para você comer? Ele não é bonzinho para agradar você e te dar o pão no café da manhã. Na verdade, ele está promovendo um serviço a você na tentativa de promoção individual de maximização de utilidades a partir da captação de recursos a partir do seu consumo. Então, o pressuposto básico dessa visão capitalista que prega o liberalismo econômico, o pressuposto básico é de que, ao gerar investimentos, gera, em decorrência disso, serviços que são úteis e que promovem condições melhores para a sociedade. Então, o liberalismo econômico, de um modo geral, tem na base econômica como elemento primeiro da questão do desenvolvimento. Por isso que quando a gente trata do liberalismo econômico, a gente pensa na ideia e sempre se traz à tona a ideia de Estado mínimo. O que é a ideia de Estado mínimo? Ou seja, um Estado que não regula, que não interfere, que, de certa forma, não regulamenta as formas produtivas, as formas de relações econômicas. Estado mínimo é no sentido de que ao Estado cabe
promover e assegurar a propriedade privada. Ao Estado cabe proteger a liberdade negativa dos indivíduos, ou seja, ao Estado cabe atuar o mínimo possível para permitir o máximo a liberdade do indivíduo, para que ele possa, de um modo ou de outro, promover as suas habilidades, as suas competências para gerar bens e gerar serviços a partir do interesse da utilidade primeira, que é o ganho econômico. Então, em grosso modo, a ciência que se constitui no século XVII e no século XVIII vem sobremaneira a serviço dessa condição, dessa visão material, dessa condição material para promoção produtivas, etc. Então, toda a base tecnológica, toda a base científica vem sobremaneira para dar suporte a essa condição, a essa visão de futuro, que é a visão de crescimento econômico indefinitivamente. Então, em grosso modo, o pressuposto que está aí colocado é que o estágio em que se encontra uma determinada sociedade é possível enquadrá-la dentro de determinados parâmetros em termos de desenvolvimento, ou seja, aquelas economias totalmente atrasadas, rotuladas então como economias subdesenvolvidas, economias que já têm um grau avançado de industrialização, de material, de consumo, etc. Então você tem aí países desenvolvidos. Então, em grosso modo, o desenvolvimento passa a ser essa condição material cada vez mais dos países colocados. Em grosso modo, os países vão, então, ser considerados na perspectiva do liberalismo econômico a partir do pressuposto de que cabe ao Estado proteger as relações comerciais a partir de um conjunto de elementos que procuram interferir o menor possível na condição produtiva, na condição de geração de lucros, etc. Então, se a gente pensar hoje em coisas que são tão evidentes no âmbito dos governos, como as questões alfandegárias, como as questões de estatização de certas áreas em termos de serviços e até mesmo produtivos, se pensar em termos econômicos, a participação do Estado, por exemplo, em questões fiscais, tudo isso é mal visto na visão do liberalismo econômico, pois pressupõe uma interferência nas relações de troca, nas relações comerciais entre pessoas, entre organizações, e tudo isso impede uma forma genuína de crescimento econômico e, consequentemente, de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento, a partir da lógica liberal, é essa que, de certa forma, define o mercado como definidor das relações e ao Estado uma atuação mínima possível no sentido de interferir nessas relações. Nós sabemos que a nossa condição moderna basicamente se constituiu a partir dessa ideia liberal, do liberalismo econômico ou de novas vertentes a partir dessa concepção. Contudo, nós sabemos também que essa forma de ver o mundo, de maximização das utilidades individuais, do interesse individual, de promover a sua condição material, é que leva cada vez mais às desigualdades sociais, é que leva cada vez mais à questão da concentração de renda e que leva cada vez mais a essa instrumentalidade dos aspectos racionais, de aprendizagem, de relações, etc., em contraponto a outras visões que, de certa forma, sejam mais humanistas, sejam mais vinculadas à questão da solidariedade, dos vínculos sociais, etc. Então, se por um lado o liberalismo econômico trouxe uma condição de vida melhor em termos materiais, em termos econômicos, por outro lado, ao liberalismo é acusado essa condição, né, de trazer desigualdades, de trazer acentuadamente a questão da pobreza, né? Se pegarmos em termos globais, a pobreza ainda em um processo crescente e cada vez mais acentuadamente marcantes aí em determinados territórios em contextos globais. Então, em grosso modo, o liberalismo econômico é essa visão de desenvolvimento que pressupõe
uma condição material e uma utilidade individual, no pressuposto de que essa utilidade individual leva a ganhos sociais na medida em que, ao maximizar o seu interesse pessoal, o burguês, por exemplo, no século XVII, ou o empresário comum hoje, oferecerá serviços sociais, oferecerá condições até mesmo políticas para a ascensão social, para a ascensão de toda a sociedade. Em grosso modo, a grande crítica que o próprio liberalismo faz ao século XX é que o Estado do século XX ele interfere sobremaneira na economia e nunca foi possível que o liberalismo econômico, por meio das questões de troca e da questão da relação de oferta e demanda, promovesse um crescimento econômico genuíno pela via da economia. Por outro lado, aqueles que são adeptos da visão de Estado interferindo nos processos produtivos econômicos vai dizer que, se não fosse a intervenção do Estado, teríamos ainda, mais acentuada ainda, as divergências em termos das relações, sejam sociais, políticas, econômicas, teríamos ainda mais acentuada a questão da pobreza, teríamos ainda catástrofes ainda piores, como é o caso, por exemplo, da questão ambiental, da exploração dos recursos e da insustentabilidade como um todo, seja produtiva ou seja em outras áreas. Então, o liberalismo econômico é uma visão de desenvolvimento em que pressupõe um Estado atuando o mínimo possível. Por isso que cada vez que a gente vê, ao longo aí que vocês vão ler ao longo da história do Brasil, principalmente a partir do final do século XIX, nós vamos ver que governos vão aí sobremaneira atuando cada vez mais para regular a economia, ou governos que cada vez mais recuam no âmbito de suas proposições governamentais no sentido de deixar que as relações econômicas fiquem o mais livre possível para gerar esses efeitos aí de crescimento econômico. Então, aqui esse vídeo eu quis destacar que, na medida em que eu tenho governos mais liberais com relação às questões econômicas e governos atuando de maneira mais intervencionista no Estado, esse é o pressuposto que nós temos, desde um Estado desenvolvimentista a um Estado liberal, a um Estado de liberalismo econômico. Ao longo das leituras que vocês farão no material didático e na leitura complementar, a discussão do desenvolvimentismo vai aparecer de maneira evidente em contraposição à ideia de liberalismo econômico. Então, o que é o desenvolvimentismo, em grosso modo? O desenvolvimentismo é a visão de um Estado produtor de relações econômicas que, de certa forma, promove uma condição de desenvolvimento que seja específica daquele contexto em termos de nação, em termos de território, etc., em contraponto a essa visão econômica que prevê mercados globais, que prevê relações econômicas globais e que, de modo geral, as regiões são somente bases em termos de especialização internacional do trabalho, ou seja, cada povo, existe uma vocação para alguma atividade econômica. Vamos imaginar o Brasil sendo um país de grande extensão territorial, com pouca base tecnológica, então tem uma vocação para commodities, como é o caso dessas grandes áreas produtoras que o Brasil tem. Então o Brasil deve permanecer nessas questões de manufatura para poder ter esse fortalecimento cada vez maior nessa área para ganhar competitividade nos mercados globais. Os desenvolvimentistas vão dizer que, na medida em que a especialização do trabalho acontece, isso faz com que regiões industrializadas, tecnologicamente desenvolvidas, permaneçam desenvolvidas e regiões em que atuam com bases de recursos primários ou de recursos naturais ou de manufaturas permaneçam naquela condição, já que o valor do trabalho, o valor da mão de obra em um contexto de manufatura é bem abaixo, é insignificante se comparado ao valor do trabalho, ao valor da mão de obra, se comparado à atividade de alto poder tecnológico agregado. Então, aqui
destaca-se o liberalismo econômico como uma forma de desenvolvimento em que pressupõe, em grosso modo, crescimento econômico. E cada vez mais que um governo pressupõe desenvolver-se economicamente a partir do mercado, é um governo que a gente pode considerar ele próximo de uma visão de liberalismo econômico, na medida em que ele, por meio da economia, tenta promover o desenvolvimento pela via do crescimento. Então, basicamente, essa discussão que se coloca hoje torna o Estado como um ponto muito específico na questão do desenvolvimento. Em uma próxima discussão, apresentaremos um pouco do desenvolvimentismo e o que o desenvolvimentismo tem de específico que contrapõe a ideia de liberalismo econômico. Então, espero vocês lá e espero que tenham bons estudos.